Oi, oi, boa noite a todos os presentes, a todos que estão neste momento conectados com a nossa live Conexão Cerrado, cujo tema é o que somos, o que fazemos e o que pretendemos nos Cerrados nordestinos. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa viagem espetacular para falar de sustentabilidade, de agronegócio e de futuro. Sejam todos bem-vindos. Queremos registrar as seguintes autoridades aqui já presentes conosco nessa live: o senhor André Garani, diretor da FAPSEM, Luciano Pedra Fonseca, OAB e Condema, Deone Sandri, diretor FAPSEM, o Wilson Martins, também diretor da FAPSEM, o senhor Paulo Krellin, diretor da FAPSEM, que já se encontra conosco aqui também, senhora Sandra Krellin, diretora também da FAPSEM, e também faz parte da Associação das Mulheres do Agro-Ouro, a maior plataforma de mulheres da região sul do Maranhão, e se desponta também como uma das maiores do país. Nesse momento, nós damos as boas-vindas para todos que já estão conosco, aqui também online. Está acontecendo a assinatura do contrato de cooperação e parceria entre Reciclagem Central e FAPSEM, que fica com a coordenação da Associação das Mulheres do Agro-Ouro, da AMAL, que é uma plataforma feminina onde as mulheres fazem conexão com o comércio, agronegócio, universidades, faculdades, e que agora tem mais esse desafio, onde no dia da reciclagem nós recebemos esse presente. O secretário de Meio Ambiente do município se encontra aqui presente. Nesse momento, quem está assinando é o representante da Reciclagem Central, o senhor Giovanni Florão. Já assinou a senhora Gisela Introvini, representando a FAPSEM e a AMAL. Nesse momento, o senhor Paulo Krellin faz essa assinatura, e em seguida temos o secretário de Meio Ambiente, senhor Rui Arruda, que também fará essa assinatura. Sobre a reciclagem central, o senhor Giovanni Florão. Giovanni, explica um pouquinho para a gente sobre a reciclagem central. É botar toda a nossa estrutura e a nossa experiência a cargo do pessoal do produtor rural, para que eles tenham um destinador correto para os seus resíduos. Tanto ele classe A, classe 1 e outros derivados que são produzidos no interior e que anteriormente não tinham onde serem descartados corretamente. A empresa é uma empresa que primou muito pela parte legal. A gente é licenciado em todos os órgãos ambientais e está aqui hoje se disponibilizando a ajudar o produtor rural. Ou isso, na prática, significa mais facilidade para o homem do campo? Com certeza. A gente está com toda uma estrutura montada, já pronta para atender o produtor. Alguns já estão sendo atendidos. E sempre que a gente é acionado, a gente vai com a nossa equipe lá, com todo o nosso maquinário e equipamento, fazendo com que o produtor, no máximo, coloque um representante para acompanhar o trabalho e seja muito bem atendido. Momento importante para Balsas e para os agricultores de uma maneira geral, senhor Paulo? Com certeza. Boa noite a todos. Eu acho que nós estamos dando um passo importantíssimo hoje aqui, nessa noite. A FAPSEM fazendo esse convênio aí, a assinatura desse contrato, onde ajudará o produtor rural a dar o destino correto para fazer as reciclagens, né, dos seus resíduos, né? E isso aí faz parte do pacto, né, de Balsas, do Pacto Regional de Balsas. Então essa era uma meta nossa, que nós estamos cumprindo aqui nessa noite, e com certeza é uma data histórica para nós. Hoje eu sempre costumo dizer que o lixo tem valor comercial em real e o valor ambiental. Então eu acredito que eu já conheço o trabalho da Reciclagem Central. Nós já temos uma parceria aí público-privado de 6 meses, né, Gil? E eu conheço a responsabilidade, a seriedade que essa empresa trabalha, e eu tenho certeza que só vai dar certo essa parceria com a AMAL e com a FAPSEM, que vai divulgar, propagar para os produtores da nossa região, e dessa forma quem vai ganhar é o meio ambiente, quem vai ganhar é a nossa cidade, a nossa região. Agora, nós convidamos o senhor Christopher Ander para conduzir este painel. Que é com bastante orgulho, muita satisfação que eu estou aqui na mediação, na condução desse evento, que eu entendo extremamente importante no momento que a gente está vivendo, e principalmente com esses debatedores que nós temos aqui. São pessoas que algumas eu já conheço mais próximas e outras vou conhecer ainda mais. Bom,
É interessante aqui, né, que a live nos traz muito, a gente traz esse conceito de distância, poder conversar com as pessoas, quer dizer, estamos pessoas em Palmas, Guaína, São Paulo, e eu aqui na região de Paragominas, uma região também onde o desenvolvimento está acontecendo de forma bastante rápida. E queria trazer logo de cara aqui para os nossos debatedores o conceito que nós vamos falar, né? O tema nosso é o que somos, o que fazemos e o que pretendemos no Cerrados. Isso nos transmite ao conceito básico de desenvolvimento sustentável. Esse conceito ele não pode ser entendido apenas como esse exaurimento de recursos naturais, mas também dentro do âmbito econômico, do âmbito social e do âmbito ambiental. Programa Soja Plus e como, junto com a RTRS, que é conduzido pela FAPSEM, podemos transformar, então, regiões de origem sustentável. Eu represento a ADM, a AMAGE, a Bung, a Cargill, por exemplo, são empresas que atuam com bastante ênfase na região do Maranhão, do Piauí e também na Bahia. Essas empresas congregam aproximadamente 65% do complexo soja. Cabe ressaltar que os programas que eu vou mostrar aqui também são conduzidos em parceria com a ANEC, que é a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, e a Biov e a ANEC juntas possuem aproximadamente 90% do poder de compra de soja do mercado brasileiro. Nossos principais programas de sustentabilidade são a parte de monitoramento da soja na Amazônia, monitoramento da soja no Cerrado, Programa Soja Plus, Protocolo de Grãos do Pará, e também eu fiquei muito contente com a assinatura do recente termo de logística reversa no município de Balsas, no Maranhão. Em 2020, a nossa safra foi de 127 milhões de toneladas. Já há previsões, fonte USDA, que a safra próxima, 21-22, será da ordem de 144 milhões de toneladas. Então, o Brasil hoje se consolida pelo 4º ano consecutivo como o maior produtor e exportador de soja do mundo. Dessas 127 milhões de toneladas, 82 milhões de toneladas foram exportadas, 78% do grão foi para a China, e o resto para a União Europeia, a Ásia, exceto China e outros países. Do processamento, que foi processado, 45 milhões de toneladas, quando você processa a soja, você tem 2 produtos, farelo e óleo de cozinha, óleo de soja. Dos 45 milhões de toneladas, 35 milhões de toneladas foram processadas em farelo, dos quais 18 milhões de toneladas exportados e 17 milhões de toneladas em consumo doméstico. E por que esses números? Porque eu queria dar ênfase aqui em 54% do farelo exportado vai para a União Europeia. E aí depois vocês vão entender por que essa exigência de mercado da União Europeia. Em relação ao óleo de cozinha, que foram 10 milhões de toneladas, nós exportamos apenas 1 e consumimos domesticamente quase 9 milhões, sendo que desses 9 milhões de toneladas, metade, 4,9, foi para biodiesel. Essas exportações que eu acabei de mostrar para vocês, o complexo soja, que é grão, farelo e óleo, somaram quase 50 bilhões de dólares, sendo que 78% do grão foi para a China e 54% do farelo, que inclusive tem muito mais valor agregado que o grão, foi exportado para a Europa. E quem são os nossos principais clientes europeus desses produtos proteicos fabricados com farelo brasileiro? Poderia só citar aqui alguns, né? Asda, Carrefour, Danone, Kellogg's, Marks Spencer, McDonald's, Nestlé, Unilever, Walmart, Sainsbury's, Nutreco. Esses são os nossos clientes. E há uma demanda, que é legítima, né, por um produto de origem sustentável. E o Brasil faz isso muito bem. O Matopiba, melhor ainda, eu vou mostrar para vocês. Esse gráfico é uma grande novidade. Eu fiz um estudo recente e fui buscar 40 anos atrás qual era a produtividade da soja brasileira na safra 79 e 80. Na época, nós tínhamos 12 milhões de hectares plantados que produziram
né, na safra 79 e 80, 15 milhões de toneladas. A produtividade, então, na época, 40 anos atrás, era de 1.250 quilos por hectare ou 1,25 toneladas por hectare. É só você dividir, né, 15 milhões de toneladas por 12 milhões de hectares, você vai ter 1.250 quilos por hectare ou 1,25 toneladas por hectare. Pois bem, os anos foram passando, né, 4 décadas se foram, e hoje, na safra 19 e 20, o que tínhamos de 12 milhões de hectares passou para 37 milhões de hectares. E a produção, como eu mostrei no slide anterior, foi de 127 milhões de toneladas. Passamos, então, de 15 milhões de toneladas para 127 milhões de toneladas. E por que eu trago esses números? Porque se nós não tivéssemos evoluído na tecnologia, né, principalmente melhoramento genético, então, mérito das universidades, da Embrapa, melhoramento dos cultivares, mérito do produtor rural brasileiro, que hoje pratica agricultura de precisão e consegue, então, obter essa produtividade de praticamente mais de 3 vezes, né, ou quase 3 vezes, a de 40 anos atrás. Se mantivéssemos a produtividade de 1.250 quilos por hectare, para produzir as 127 milhões de toneladas atuais, precisaríamos ocupar 102 milhões de hectares. Como nós só ocupamos 37 milhões para produzir as 127 milhões de toneladas atuais, a dedução é óbvia e muito fácil. 65 milhões de hectares, que é a diferença de 102 milhões de hectares menos 37, 102 é que precisaria utilizar usando a produtividade de 40 anos atrás. Como nós usamos só 37, 102 menos 37 dá 65 milhões de hectares de vegetação nativa que deixaram de ser convertidas pelo uso da tecnologia no campo. Isso é uma grande poupança ambiental. E eu, pelo menos, nunca vi ou desconheço esse tipo de informação no cenário internacional. Então, é muito importante que a gente divulgue, comunique como que o produtor rural brasileiro poupa o meio ambiente com tecnologia, com agricultura de precisão, com melhoramento genético, com destaque para a soja e cana. Como eu represento a indústria de óleos vegetais, por isso eu estou dando mais ênfase na sojicultura. A Bahia foi o estado da região com o maior valor da produção, quase 20 bilhões de reais. E o valor bruto da produção agropecuária, que a gente chama VPA, do Maranhão, atingiu o valor histórico de 12 bilhões no ano passado. Pessoal, 12 bilhões no Maranhão representa 32% a mais quando comparado a 2019. Consolidando o Maranhão como a segunda posição no Nordeste em relação ao valor da produção agropecuária. Então, o Maranhão está de parabéns, porque a evolução de 19 para 20 foi gigantesca, de 20 para 21 tende a se manter, e é um estado pujante, promissor, em relação à produção agropecuária. Os grandes destaques no Maranhão foram as produções de soja, com 6,3 bilhões de reais, e bovinos, com 2,4 bilhões. Pois bem, nós não tínhamos 12,1 bilhões de reais, né, de valor bruto da produção agropecuária no Maranhão. Aqui nós temos 8,7. 12,1 menos 8,7, 3,4 bilhões de reais. Onde estão os outros 3,4 bilhões de reais da produção agropecuária maranhense? A produção maranhense também apresentou saldo positivo no milho, quase 2 bilhões de reais, algodão, 350 milhões, mandioca, 310, cana-de-açúcar, 257, arroz, 242 e banana, 134 milhões. Então, com milho, algodão, mandioca, cana-de-açúcar, arroz e banana, perfazem, então, esses 3,4, que somados a soja e bovinos, daria 12,1 bilhões de reais. É um dado super novo. O Cerrado hoje tem 18,8 milhões de hectares em 1.390 municípios, tá certo? Nós saímos aí de 5 anos atrás de 3.420
3 milhões, né, 3,42 milhões de hectares para 4,1 milhões de hectares. Ou seja, um aumento aí de 23%. A parte ambiental, quando nós chegamos lá, a Serra tinha um pouco mais de... Aliás, o Maranhão tinha um pouco mais de 17 mil hectares de agricultura, né, com soja, e hoje a Serra do Penitente é a maior chapada cultivada no sul do Maranhão. Dela é de quase 500 mil de hectares, mas a parte de produção hoje está em 155 mil hectares e com uma pequena área ainda de expansão, né, que a gente imagina aí que pode chegar aí perto de 200 mil hectares. O que a gente tem visto lá, o trabalho dos produtores, assim, um trabalho muito bem feito no tocante à cobertura de solo, a rotação de cultura dentro do que é possível, né, que é mais uma sucessão aí com milho safrinha, e a SLC, que em função de ter condições de cultivar o algodão, que tem feito verdadeiramente uma rotação de culturas lá na região. E nossos grandes desafios lá, né, é melhorar a parte logística e na parte ambiental, o nosso maior problema é o combate a fogo, né? Então, houve realmente uma redução muito significativa do desmatamento no bioma cerrado, e principalmente nas últimas gestões aqui, né, do Sarney, Edson Duarte e do Ricardo Salles. E esse gráfico aqui ele é muito interessante. Por quê? Porque ele mostra como que ocorreu a expansão da soja no Cerrado nos últimos 20 anos. Então, se a gente pegar 20 anos atrás, entre 2001 e 2007, a gente dividiu em 3 períodos iguais de 7 anos, 73% da soja foi expandida em áreas já abertas, principalmente pecuária, e 27% em cima de área de vegetação nativa. Já no segundo período, de 7 a 14, 18% em cima de vegetação nativa e 82% em cima de áreas abertas. E no último período, entre 14 e 20, já caiu drasticamente para 8% em cima de vegetação nativa e 92% em cima de áreas já abertas. Isso o bioma cerrado como um todo. Em outros estados, aí que já tem praticamente áreas consolidadas, né, que é Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás e Distrito Federal, essa queda foi ainda mais vertiginosa. Saiu de 17% no primeiro período para 4% no segundo período e apenas 3% nos últimos 5, 6 anos da soja nesses estados expandiu em cima de vegetação nativa e 97% em áreas já abertas. Ou seja, a soja está longe de ser uma vilã do desmatamento nesses estados. Tá? E no Mato Piba, a situação, como é uma região de fronteira agrícola, né, passou de 62% de conversão no primeiro período, né, 38% em áreas já abertas, para 52% no segundo período, e atualmente caiu muito também, drasticamente, né, de 62% para 23% de expansão em vegetação nativa e 77% em áreas já abertas. E a gente continuando esse estudo, eu tenho certeza que esses 23% vai cair para 10%, 15%. Tá? Então, para mostrar que a pegada da soja no desmatamento está caindo muito. Tá? 18,8% equivale a 50% da área plantada com soja no Brasil e apenas 9% do bioma cerrado. Tá? Então, aqui são muitos números, né, que a gente fez um mapeamento das 90 mil fazendas de soja no Cerrado. Não é objetivo mostrar isso em detalhes, né? Mas com esse infográfico, vocês veem que ainda tem 53% da vegetação nativa preservada, tá? 46% foi aberto, e a soja está aqui, né, representando 9%, a pecuária 12% com as pastagens, né? E olha que interessante, 28 milhões de hectares em APP e reserva legal, e 14 milhões de hectares em terra indígena, unidade de conservação em quilombola. Em grandes números, né, o Brasil tem tamanho continental, são 851 milhões de hectares, dos quais 64% está coberto com vegetação nativa, esses dados da Embrapa, validados pela NASA, né? Apenas 4% do território do Brasil é usado para a soja. O Brasil, já falei algumas vezes, é o maior produtor exportador mundial dessa cultura e usa cada vez menos áreas de vegetação nativa, pois a expansão ocorre predominantemente em áreas já antropizadas, e dos 204 milhões de hectares do Cerrado, que é 1/4 do território nacional, 52% preservado, e a gente ocupa só 9%. É a menor taxa de desmatamento dos últimos 18 anos, e as fazendas, isso que é muito importante frisar, que estão no bioma cerrado, possuem quase 30 milhões de hectares preservados em reserva legal e APP.
Terra indígena, unidade de conservação, tem 15 milhões de hectares, e nós temos quase 40 milhões de hectares preservados com vegetação nativa do Cerrado, que não possuem aptidão agrícola, portanto, ficarão preservados eternamente. E a outra notícia boa é que tem 26 milhões de hectares com pastagem e aptidão agrícola que podem ser substituídos por outras culturas. Isso já vem acontecendo, como eu mostrei. O Brasil tem um potencial gigantesco de expansão sustentável. Todos esses dados estão no nosso site, nesse link. Eu vou disponibilizar a apresentação para vocês. E o desafio que eu queria lançar aqui hoje, inédito, é que, junto com o RTRS, né, que a FAPSEM conduz, juntos vamos conseguir tornar os municípios tradicionalmente agrícolas do Maranhão, Piauí e Bahia, em breve Tocantins, como as primeiras regiões de origem sustentável do mundo. Como isso? Se conseguirmos juntos atender todas as fazendas do município e elas tiverem prata ou ouro, a gente pode certificar ou dar uma verificação, um selo, que aquele município todo é de região de origem sustentável. Esse é um conceito novo, inteligente, mais factível do que você certificar e verificar fazenda por fazenda. Então, juntos, vamos trabalhar nesse conceito de origem sustentável. Fico por aqui. Produção e conservação, que é a minha mensagem final. A agricultura no Nordeste como um vetor de transformação social. Nós sabemos as condições que o Nordeste tem, as suas dificuldades, né? E o que a agricultura transformou e o agronegócio conseguiu transformar e gerar em divisas, seja em emprego, seja em renda, seja em infraestrutura, seja em condições de nos colocar no mapa global, e a gente hoje está aqui discutindo mercado europeu, mercado asiático e todas essas conjunções de fatores e de forças que existem. Então, o trabalho que nós vemos desempenhando, tanto quanto produtores, quanto a associação, quanto a ProSoja, é conseguir mostrar a riqueza que é essa produção e o que ela gera em termos de divisa. E é preciso ter um equilíbrio muito grande com o contexto ambiental. Afinal, o ambiental e o produtivo, eles andam lado a lado. Não existe florestas sem o campo e não vai existir o campo sem a floresta. Então, nós temos esse conceito muito bem formatado e acreditamos nesse desenvolvimento. Eu acho que o Cerrado, de uma maneira geral, ele compõe um cenário muito importante para toda essa colocação que é a produção de grãos de uma maneira geral. A rotação de culturas, a forma de produzir, as características inerentes ao Cerrado, e principalmente ao Cerrado Nordestino, que a gente ainda não entendeu a grandiosidade dele, porque eu venho me debruçando bastante em projetos de integração lavoura, pecuária e floresta, e eu acho que não existe nenhum ambiente mais propício do que o Nordeste. Veja que algumas regiões, como as mais extremas, quando você vai mais a sentido Nordeste no Piauí, nós temos regiões que só dá uma safra. Então, de 12 meses no ano, é utilizado 4 meses apenas o solo. Se utilizado um pacote tecnológico que desenvolva essas áreas, que consiga dar longevidade à cultura de cobertura, e nós consigamos, portanto, evoluir uma pecuária muito intensiva e garantir que haja, nesse contexto, uma situação de rentabilidade, é possível, e não é loucura falar isso, mas é possível a potencialidade e a intensificação da pecuária no Piauí ser ainda maior do que é feito no Mato Grosso. Porque, veja, hoje no Mato Grosso existem regiões que passam muito mais da metade do ano, quase 8 meses, produzindo grãos ou fibra ou outras culturas.
Então, se a gente fosse entender de forma geográfica, de forma linear isso daí, só teria 4 meses para a produção de outras coisas, como pode ser a bovinocultura. Eu entendo esses conceitos porque produzir significa somar em cada vez um espaço menor. Significa termos teto produtivos em sacas de soja ou no que seja, em um menor espaço, né? Então, hoje o que a gente tem? A gente tem um cenário de produzir 70 sacas, 80 sacas de soja por hectare, nesse mesmo hectare produzir 150, 180 sacas de milho, nesse mesmo hectare colocar 2, 3, 4 reses. Então, nós estamos falando em acelerar o processo, aumentar a margem naquele mesmo hectare. Eu acho que essa é a filosofia e essa é a definição mais do que perfeita da sustentabilidade. É produzir mais com menos. É garantir pacificação, é garantir alimentação para o mundo com menos espaço de terra. É evidente que para chegar a esse patamar, nós vamos precisar ter uma conjunção de outros fatores, como o Pedro colocou. É mais do que necessário infraestrutura. E não podemos estar cegos só com rodovia. É preciso rodovia, é preciso ferrovia, é preciso hidrovia. Ah, mas é caro. Não. Caro é devastar. Caro é tirar, suprimir toda a vegetação e continuar seguindo. Porque não existe outra forma. A população mundial cresce de forma geométrica. Como que nós vamos abastecer esse mundo? Qual é o país que tem a potencialidade de continuar gerando? E aí, quais são as respostas? Quais são as soluções que se colocam para nós? Ou a gente continua devastando, ou o governo vai entender que precisa dar infraestrutura para a gente produzir mais com menos. É um conceito muito simples. O problema é que querem passar toda a responsabilidade para o produtor. Está aí o Pedro, juntando uma associação para construir uma estrada. Eu tenho certeza que se ele revertesse esse recurso para dentro da própria propriedade dele, ele ia produzir muito mais. Então, não dá para a gente assumir o ônus do Estado e, de certa forma, nós sentarmos e discutirmos uma filosofia de vida. Então, assim, a essência da sustentabilidade, a essência das perspectivas de meio ambiente, a essência do que é as rotações de cultura, o plantio direto e toda a cultura, nós entendemos, mas é necessário pô-la em prática. E para pôr em prática, nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais infraestrutura, nós precisamos de mais pesquisa, nós precisamos de mais investimentos. E não adianta, porque se isso não tiver, nós vamos estar sempre com um pacote tecnológico defasado e nós vamos estar sempre tratando as terras como um arrendamento de quem não tem. Então, a ProSoja Piauí tem feito um trabalho de demonstrar o que é isso. Nós, recentemente, fizemos um levantamento de todo o cadastro ambiental rural de todas as propriedades do Estado, demonstramos a pujança do Cerrado Piauiense, 8 milhões de hectares, é explorado pouco mais de 1 milhão, a diversidade que o Piauí pode e deverá propor ao país e a parcela de responsabilidade que a gente pode assumir ou não. Mas, diante de tudo isso, voltamos a dizer, nós estamos 50 anos atrás dos nossos maiores competidores, que são os americanos. Então, o americano passa uma ferrovia na frente, tem uma hidrovia do lado, o custo dele é zero. Ele, às vezes, não tem nem trator, ele só tem a fazenda e o cara vai lá, o prestador de serviço, e pronto, e ele resolve. Então, é muito difícil, num contexto global, discutir sustentabilidade, discutir boas práticas, discutir todos esses conceitos, sendo que a gente não tem um mínimo. Então, eu queria encerrar aqui agradecendo a postura de todos e também da própria FAPSEM, que se coloca como uma grande parceira e aliada dos produtores, da Abiov, de todos, e deixar essa mensagem. Nós sabemos o que precisamos fazer e a gente quer otimizar e rentabilizar cada vez mais em menos espaço de terra. Isso é fato.
E, para isso, nós precisamos de condições necessariamente, obrigatoriamente, que devem vir do governo, não tem outra. Uma logística pesada como é necessária a nossa, não adianta pensar em PPP. Obrigada a todos que participaram desse nosso primeiro momento da nossa live Conexão Cerrado. Vamos agora dar continuidade ao nosso segundo momento, mas eu quero agradecer a presença de algumas pessoas que já chegaram depois que nós iniciamos. A senhora Marfa Galvão, do Rotary Clube de Balsas, o senhor Francisco Saraiva, o vice-presidente da União Nacional dos Servidores da Defesa Agropecuária, do Norte, da Embrapa do Meio Norte, o Marcos Teixeira, que está aqui com a gente também. O senhor José Maria de Sá, da Casa Civil do Paraná, boa noite. Isaac Costa do Nascimento, o senhor Isaac Costa, gerente-geral do Banco do Nordeste, que já se encontra aqui conosco também. O senhor José Geraldo, também aqui conosco, do Banco do Nordeste. O senhor Fábio Souza, representando a SEMA do Estado, e a Suzana Vicini, do Núcleo de Mulheres do Agro do Oeste da Bahia. Bom, nesse momento nós vamos iniciar, então, a nossa segunda live, Conexão Cerrado, né? Convidamos a senhora Gisela Introvini, nesse momento, para estar aqui à frente conosco. Gisela, o que somos, o que fazemos, o que pretendemos no Cerrado Nordestino? Boa noite a todos. Aos presentes, enfrentando o Covid, estão aqui, com a cara, com a coragem, e querendo também anunciar que o nosso Agrobalsas, provavelmente presencial, estamos planejando para 27 de setembro a 1º de outubro. E, logicamente, teremos uma reunião com expositores, porque mesmo com essa dificuldade das indústrias de máquina, de não ter produtos a oferecer para os nossos agricultores, nós temos uma atração à agroindústria. E esse território que exige cada vez mais a atração a novos investidores. Esse celeiro maravilhoso que nos abriga, aonde nós já chegamos. E aqui, então, dentro do Agrobalsas, nós sentimos as presenças dos nossos futuros convidados para esse segundo painel. Temos aqui o amigo Tejon, que já esteve presencialmente no Agrobalsas e deixou forte recado. Temos aqui Marcelo Brito, o Dr. Marcelo Brito. Na última live que nós fizemos em 2019, ele esteve conosco e abrilhantou toda essa questão de mercados, de Brasil, de futuro da nossa agricultura. Temos o nosso ex-querido ministro Roberto Rodrigues. Doutor Roberto, quantas vezes o senhor esteve conosco? Quanta mensagem gratificante o senhor passou para nós. Lembro que, numa das ocasiões, o senhor trouxe Alisson Paulinelli, ele que está para o Prêmio Nobel da Paz. E ele implantou no nosso coração a sementinha do plantio direto, integração lavoura, pecuária, floresta, que hoje nessas terras é uma grande realidade. Temos o Dr. Carlos Brandão como vice-governador, também os secretários do governo Flávio Dino, que sempre estão conosco. Em todos os momentos, no Agrobalsas, como a Prefeitura de Balsas, liderado pelo Dr. Eric e os seus secretários, são sempre grandes parceiros. E esse é o segredo da FAPSEM. Essa parceria que está todos os anos planejando o futuro. Foi assim os diversos temas que nós propusemos para chegarmos hoje, nesse grande celeiro, falando sobre Conexão Cerrado, o que nós somos, o que nós fazemos e para onde nós vamos. Antes de chamar o nosso líder maior, o Paulo Krellin, o presidente da FAPSEM, eu gostaria de dizer que para os inscritos nós temos 2 grandes obras aqui que serão sorteadas. Do nosso amigo Frank Dijkstra, que é o pioneiro do plantio direto no Paraná. Eu tive a honra de trabalhar nas cooperativas com o Frank Dijkstra no No Pereira, e agora liderado pelo Paulo Krellin, junto à Federação do Plantio Direto aqui na nossa região. E nós temos, para o momento que nós vivemos, o poder do incômodo, do nosso mestre Tejon. Então, Tejon, eu aprendi muito com o teu livro. Foi nos meus piores momentos que eu revi conceitos da minha vida, que eu entendi que
que é aqui o caminho. Quanto mais incômodo nós tivermos, mais lucratividade, mais sucesso nós vamos ter na vida. Olha aí a dica. Vamos ter incômodo e vamos tentar resolver toda essa questão que hoje borbulha nesse Brasil, nesse grande celeiro, aonde nós destacamos a nossa região, nós destacamos o estado do Maranhão e do Piauí como fortes celeiros aqui da nação. Infelizmente, não tão visíveis como os demais estados brasileiros. Mas aqui nós estamos para mostrar o que nós somos e o que nós fazemos. E os senhores, cabe agora, a partir desse novo debate, essa perspectiva sobre o futuro da nossa região. Eu gostaria de pedir para a nossa equipe da comunicação passar o nosso pequeno vídeo sobre o nosso Cerrado. Tudo que nós fazemos hoje, nós estamos deixando para eles. Então, nós temos sim que produzir muito alimento. Mas mais que isso, nós temos que conservar o planeta. Eles vão precisar disso. E tudo que nós fizermos é para eles, o nosso amor. Que esse dia seja representado pela força do que somos, do que fazemos e aonde queremos chegar. Solta! Bom, eu vou fechar o evento com o nosso vídeo. Peço desculpa aos senhores, falha técnica aqui. Mas, Paulo Krellin, eu gostaria que você fizesse uso da palavra e desse a boa-vinda aos nossos convidados. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live, Conexão Cerrado. Quero agradecer a presença de todos. É uma honra e uma satisfação poder estar presenciando junto com vocês e com grandes líderes, né, Gisela, que temos aí. O senhor Roberto Rodrigues, Marcelo Brito, nosso amigo Tejon. Então, acho que nós vamos ter uma live muito interessante, onde vai ser debatidos grandes temas do agronegócio brasileiro. Importantíssimo, com essas presenças que vão abrilhantar o nosso evento aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e passar a palavra ao nosso amigo e parceiro, Tejon. É contigo aí, Tejon. Um grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Tejon, ouvindo aí, a conectividade não é fácil. Eu, agora há pouco, conversava com o nosso querido ministro Roberto Rodrigues sobre o drama da conectividade. Temos muito para fazer. Eu queria aqui agradecer muito a presença de todos vocês. Eu pude assistir um pouco da apresentação do Alzir Neto. Eu queria parabenizá-lo, assisti acho que ali um terço final, provavelmente. Queria parabenizá-lo, porque vi ali a essência espetacular do que é a compreensão sistêmica de agribismo e como nós temos que atuar na gestão de custos ao longo da cadeia produtiva e do lucro também. Então, Roberto Rodrigues está aqui conosco, é um nosso ídolo, um mestre, e a Gisela falou do nosso livro O Poder do Incômodo, e o Roberto lá está, no agradecimento que eu faço a ele, também o Marcelo Brito, que está aqui conosco, Marcelo, presidente da BAG, são dois agradecimentos que eu faço no livro, porque eles representam muito do que significa esse poder do incômodo que a Gisela falou, e eles me trazem também aqui
in memoriam, personalidades espetaculares com quem eu convivi, a quem devo meu aprendizado, Sunji Nishimura, da Jato, Ney Bittencourt de Araújo. Então, lá estão no livro os dois queridos amigos, Marcelo, presidente da VAG, Roberto Rodrigues, ministro, coordenador da GV Agro, uma série de empresas, um currículo espetacular, líder cooperativista. Com eles aqui nós vamos falar um pouco mais sobre esse futuro. Conosco está também, por favor, aqui, então me ajude, o Cleiton, né? Cleiton, secretário da Agricultura, Pecuária e Pescado do Maranhão. Cleiton está aqui com a gente. Conosco também, aliás, o Cleiton é secretário da Infraestrutura do Maranhão, correto? Corretamente. Correto. E o Sérgio Delmiro também está conosco, se eu não estou enganado. O Sérgio é o secretário de Agricultura, Pecuária e Pescado. Então, temos o Cleiton, secretário da Infraestrutura, e dá-lhe infraestrutura aí, né? Como a gente ouviu aqui do Alzir Neto, dá-lhe infraestrutura, e o Sérgio Delmiro, o nosso secretário da Agricultura, e queria agradecer muito ao Paulo Crelin por esse trabalho espetacular que é feito aí, eu consigo acompanhar já há algum tempo, moderno, sustentável, e é o mundo que caminha para frente. Eu gostaria de abrir aqui nosso encontro agora, perspectivas do futuro, e eu pediria Roberto, Marcelo e Sérgio, se permitirem, já como o Alzir Neto deixou aqui uma porteira aberta com relação aqui à infraestrutura, que realmente é fundamental, eu gostaria de abrir essa perspectiva do futuro com o nosso secretário, o Cleiton Noleto, porque eu estou imaginando que nos próximos 2, 3 anos vamos ter revoluções espetaculares, né? no mundo do agronegócio internacional, e eu pediria aqui a autorização ao Roberto, ao Marcelo e ao Sérgio para iniciar com o mundo da infraestrutura. Por favor, Cleiton Noleto, nossa perspectiva, então, daqui para frente, por favor, muito obrigado. Boa noite, espero que todos me ouçam. Realmente, como disse o José Luiz, a conectividade é sempre um desafio. Nós estamos distantes e, ao mesmo tempo, tão próximos, não apenas em caráter de territorialidade, mas também de conectividade. Muitas vezes as tecnologias nos ajudam, mas eu costumo dizer que às vezes tem vida própria. E eu espero que nos ajude para que nós consigamos dar continuidade, realizar esse encontro, esse debate muito construtivo, literalmente, inclusive, muito produtivo. Cumprimentar Roberto Rodrigues, nosso sempre ministro, um especialista com quem eu aprendi muito desde cedo. Eu já fui consultor de cooperativismo na área médica, na área da saúde, e tivemos várias oportunidades de debater as suas prestigiadas ideias e o seu empenho, a sua dedicação, o seu trabalho nessa área. Dos horizontes que nós temos por descortinar e fazer com que avance nosso país como uma medida desses novos tempos. Cumprimentar também a Gisela, a FAPSEM, a Gisela que é sempre uma entusiasta, uma pessoa dedicada, comprometida com essas causas que dizem respeito à economia do nosso país, notadamente, é lógico, no setor do agronegócio, da agricultura em geral, voltar a campo, em nome dela e de toda a diretoria, a direção da FAPSEM, ao Marcelo Brito, nossos amigos maranhenses, o Sérgio Delmiro, creio que esteja acompanhando esse encontro. Estive há pouco com o governador Flávio Dino em reunião e ele me pediu muito entusiasticamente que trouxesse um grande abraço para todos que participam e assistem a esse nosso debate, essa troca de ideias. A infraestrutura, como todos nós sabemos, de fato constitui uma ferramenta, um instrumento
decisivo para que o desenvolvimento seja alcançado a contento, na relação do campo com a cidade, na relação do campo com até chegar ao consumidor final, sobretudo nesses tempos de globalização, em que nós temos visto tantos desafios. Aqui no Maranhão, nós temos procurado enfrentar as crises políticas, econômicas, sanitárias que têm atingido o nosso país e mesmo todo o nosso planeta, com investimentos para que a gente crie movimentos cíclicos, movimentos que gerem o círculo virtuoso em que a gente tenha mais investimento, com mais geração de emprego e renda, com mais produção, com mais consumo e assim sucessivamente, uma cadeia com elos produtivos que efetivamente façam com que o país avance, ao mesmo tempo gerando justiça social. E investimentos em estradas, na região mesmo de Balsas, na região sul do nosso estado, nós estamos construindo o chamado Anel da Soja, é um elo, uma parte do Anel da Soja. Já fizemos de Balsas até o povoado Ouro, estamos trabalhando Ouro até os 50 e dos 50 até Abatavo. E também começamos a restauração do trecho entre Balsas e Tasso Fragoso, que é MA006. Junto com outros investimentos nessa região, como é o caso do Hospital de Balsas, que é um hospital macro-regional, com parque ambiental, com o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, que eu quero chamar a atenção aqui e já fazer uma espécie de provocação construtiva de como a educação pode ser e deve ser uma ferramenta de apoio à produção. Nós estamos construindo um Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia em Balsas, é um prédio de quase 20 milhões de reais. Nós temos 12 salas de aula, ginásio poliesportivo coberto, são 6 laboratórios com química, física, biologia, matemática, idiomas, temos biblioteca, auditório. É um equipamento público muito importante e que aproveita as potencialidades de cada região. Esse EMA, sem dúvida, será utilizado de maneira extraordinária por todos aqueles que formam a sociedade da região e, notadamente, é claro, os produtores tendo uma participação muito ativa para indicar a formação desses jovens. Nós já temos quase 50 unidades em funcionamento no estado, mais as 80 unidades de escolas de ensino em tempo integral para preparar esses jovens para que eles possam liderar o processo de transformação do Maranhão e justamente para esse novo momento. E eu queria aqui encerrar essa minha participação neste momento, pelo menos dizendo exatamente que eu vejo como um grande desafio, já que é muito claro, e me parece muito claro, e muito é algo que nós devemos nos orgulhar muito, a capacidade produtiva construída no Brasil por meio do empreendedorismo e da tecnologia, com a participação da Embrapa, e agora nós conseguimos conectar esse nosso empreendedorismo, que gera essa produção extraordinária que tem crescido, com elementos de integração internacional, já que nós temos, é claro, a integração nacional em andamento, diria até de forma acelerada, pensar nas parcerias público-privadas cada vez mais. Nós já temos os elementos da internacionalização da nossa produção, pensarmos de que maneira nós vamos atender aos desafios do tempo presente, mas que já parecem do tempo futuro. Parece que nós já chegamos ao futuro nesse aspecto, principalmente o desafio do meio ambiente. Nós temos visto cada vez mais a necessidade das certificações internacionais para atender ao consumidor final, para atender aos países importadores, e não é nenhum detalhe, porque nós sabemos que cada vez mais essa conscientização a respeito do meio ambiente se sedimenta e se fortalece, e é importante que nós consigamos atender, dialogar, participar desse processo ativamente, de modo a encontrar um ponto de equilíbrio, em que nós nem tenhamos uma imposição
e uma espécie de, entre aspas, ditadura de uma ecologia antiprodutiva, mas, ao mesmo tempo, nós respeitemos o meio ambiente e nós consigamos alcançar a sustentabilidade. Então, eu vejo isso como um grande desafio. Nós estamos sempre dispostos a participar e dar a nossa contribuição, e quero, desde já, parabenizar todos os envolvidos. Muito obrigado. Secretário Cleiton Noleto, muito obrigado. Em síntese, sua abordagem envolve a consciência dos elos produtivos, na visão nacional e internacional, um Estado que caminha para o movimento ESG, Environment, Social and Governance, e quando o senhor coloca atender o tempo presente, o pessoal me pergunta como é que vai ser 2050. Eu falei, é fácil, vá até lá e volte, porque o presente passa a ser o resultado do futuro. E a FAPSEM sempre me encantou aí em Balsas, o grande envolvimento educativo. A última vez que eu estive aí, pude ver o movimento de educação e a sua colocação, além do Anel da Soja, a sua colocação do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia. Parabéns, porque agronegócio é educação. Evolução humana é educação. Muito obrigado e parabéns pela sua abordagem. O secretário Sérgio Delmiro está conosco ou só nos assiste? Secretário Sérgio, está com a gente ou só está nos assistindo? Eu creio que o secretário Sérgio Delmiro, bom, se ele estiver, daqui a pouco dá um alô, mas eu vou passar aqui a nossa fala para o Marcelo Brito e vou deixar Roberto Rodrigues mais aqui para o grande caminho do futuro, Roberto. Você tem atividade agrícola aí, que eu sei, você é um homem do Maranhão, do ponto de vista pragmático também. Marcelo Brito, presidente da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, que integra exatamente, secretário Cleiton, integra essa visão de cadeia produtiva, essa visão do antes, dentro, pós-porteira. Eu pediria que o Marcelo nos desse aí, então, esse rumo ao futuro, Marcelo. Por favor, seja muito bem-vindo. Boa noite, João. Prazer em revê-lo. Querido Roberto, uma honra estar aqui nesse painel junto contigo. Secretário Cleiton, prazer. Eu tive há cerca de 10 dias com o governador, na condição dele agora de também coordenador do consórcio de governadores da Amazônia. Tivemos aí uma reunião espetacular, muito elucidadora aí dos potenciais e dos desafios dessa nossa Amazônia. Então, é um prazer estar aqui. Gisela, minha querida, que honra estar aqui com você novamente, tá? Esse grupo de vocês é top de linha, e então, para mim, é um prazer estar aqui. Obrigado a FAPSEM. Bom, gente, futuro de Cerrado. Eu sou filho do Cerrado, porque eu sou goiano. Meu pai é tocantinense. Minha mãe é piauiense. Até hoje, minha família tem fazenda no Maranhão. Ou seja, eu sou fruto dessa região. Meu pai nascido no Jalapão, nascido em Lizarda, no meio do Jalapão. Devia ter umas 2.500 casas quando ele nasceu na cidade, e hoje deve ter umas 2.550, mais ou menos, sabe? Não mudou muito, não. Tem que chegar lá de 4x4 no Areião. Mas em volta do Jalapão, o que esse cerrado virou de norte a sul, leste a oeste, é um negócio espetacular. Como o Brasil também, nessa questão do agro, né? A nossa evolução foi uma evolução assim, maravilhosa. E chegamos agora, Tejão, num ponto que é interessante. Tejão, você me conhece há muito tempo, você sabe que eu sou uma pessoa ávida por conhecimento, adoro estudar, adoro ler, a internet nos dá essa honra de poder buscar informação no mundo inteiro, em universidades, em jornais, em revistas. Então, eu sou um fuçador de notícias e histórias no mundo inteiro. E transformação tal qual nós assistimos agora, e para nós dessa geração, a honra poder estar assistindo essa transformação, nunca houve no mundo. Essas transformações foram ocorrendo de forma quase que orgânicas,
Só que o que a digitalização dessa tecnologia tem feito nesses últimos anos é uma coisa espetacular. Eu estou comemorando 35 anos de formado, Tejão, e quando eu formei numa boa universidade não tinha computador, tá? Eram pouquíssimas as universidades do país que tinham computador. É só assim, a Poli, Unicamp, eram poucas que tinham. E hoje o que nós estamos vendo, Tejão, além de toda essa mudança digital, tecnológica, nós estamos vendo e assistindo de camarote uma mudança de gerações. A saída de uma geração que ainda foi meio analítica, meio digital, para a entrada de uma geração que nasceu digital. Isso traz desafios para o nosso país que são, assim, assustadoras. Nós começamos aqui falando de conectividade, né? E nós estamos esperando o leilão do 5G para aqui mais alguns dias, né? Mais alguns meses. Só que a gente acha que esse 5G, por exemplo, virá para solucionar todos os problemas tecnológicos do país e esquecemos que o nosso problema é de rede. Nós esquecemos que ainda temos, salvo o melhor juízo, cerca de 20% a 25% dos aparelhos celular do Brasil que funcionam no 2G. Nós temos regiões do Brasil que ainda não são cobertas por 3G, muito menos pelo 4G. A maioria das capitais do norte do Brasil e do nordeste do Brasil, ao sair alguns quilômetros dos principais centros, você não tem nem celular funcionando. Então, os desafios são muito grandes. Agora, nossos desafios em relação ao mundo são maiores ainda. Maiores ainda. Porque, de um lado, nós temos os países desenvolvidos, que continuarão a ser desenvolvidos, continuam elevando o seu status, que partem para um projeto que hoje é chamado de ESG. Quando as pessoas me perguntam o que é ESG, eu gosto de simplificar a coisa. ESG é a pacificação do capitalismo selvagem. É nada mais do que isso. É a pacificação do capitalismo selvagem. Por outro lado, ao final dessa década, ou seja, nós estamos falando de mais 8 anos e meio à frente, cerca de 66% da classe média consumidora do mundo vai estar na Ásia. Tá? Então nós vamos ter uma classe média rica na Ásia e uma classe rica nos países desenvolvidos. Quais são os cenários de futuro do nosso país? Quais são os cenários que nós estamos construindo em relação ao nosso agro, em relação à energia, em relação à sustentabilidade, em relação a florestas, em relação a carbono? Quais serão as nossas vantagens competitivas e comparativas com os nossos concorrentes em uma década, em 2 décadas? Então, os desafios que você coloca na frente agora, eles são simples, viu, Tejão? Bem simples. É o desafio de estar no presente, mas olhando o desenvolvimento do futuro. O que não pode mais acontecer é a gente olhar para o passado para desenhar um presente que nos traga a algum lugar que a gente acha que é o correto. É simplesmente insuportável a gente ouvir dizer que a gente pode fazer certas coisas aqui porque país XYZ fez o mesmo no passado. Sinceramente, meu bisavô foi um grande vendedor de peles silvestres. Ele tinha por profissão matar animais silvestres e vender peles. Chegou a exportar peles. E fez riqueza com isso. Será que isso me daria o direito de fazer a mesma coisa hoje também, porque ele fez há 3 gerações atrás? Então a gente tem que parar de falar esses absurdos e olhar o seguinte: o que o presente se coloca e o que o futuro nos pede? E como é que nós vamos construir essa mudança de geração? E nós faremos isso através de um processo que hoje está sendo muito bem discutido, que é esse processo ESG, que infelizmente ou felizmente não é um processo de eleição, é um processo de geração. Então exige da gente muito mais esforços de Estado do que esforços de governo. Então é por isso que é bom juntar um time como esse, que a gente sempre discute coisas que podem
e possam ser feitas de forma fática, de forma rápida, de forma que inclua o Brasil no mundo contemporâneo, que é isso que a gente precisa. Eu acho que por agora tá bom, Teixeira. A gente volta mais tarde. Por agora, Marcelo, você já nos levou aí ao futuro, à visão ESG, e vindo do Jalapão, fruto do Cerrado, né? Hoje eu ouvi do Roberto mais cedo, antigamente falava terra do Cerrado, nem dada nem herdada, né? É como era antigamente. E eu, um grande burro, quando andava por aí, era burrão, né? Fui a primeira vez lá para o oeste da Bahia, naquelas épocas que eu ainda estava lá na Grosseries, aí me ofereceram lá por 1.000 hectares pelo preço de um Fusquinha. E o idiota aqui não quis comprar, né? Para você ver como era essas coisas e que mudança considerável. Essa coisa dos 35 anos, né, atrás e tal, eu fico só imaginando uma criança que nasce hoje, 2021, com certeza, com a ciência, ela vai viver no mínimo 100 anos. Fernando Penteado Cardoso está vivendo 106, né? Sem dúvida que uma criança nascida hoje, 2121, vai estar vivinha da Silva, talvez com mais um tempo pela frente. Imagina como é o preparo para essa criança quando ela chegar em 2050, em 2070, em 2090, como vai ser esse mundo. E você aborda o planejamento estratégico, esse mundo do carbono, né, esse aspecto. Na minha visão, 22 de abril de 2021 mudou o mundo. Você passa a ter um norte, um rumo para o mundo que não envolve religião, que não envolve ideologia. É o planeta Terra que tem que ser preservado e vivo. E aí, antes de passar, eu acho que o secretário Delmiro não está conosco, antes de passar para o Roberto, definição de Ray Goldman, o criador do conceito de agribusiness, lá em Harvard, 1957, ao lado do professor John Davis, quando ele viu que tudo é um sistema que tem que estar conectado para que a gente possa gerenciá-lo. Ele falou agora a questão de 9 meses que eu conversei com ele, já dentro da pandemia. Ele falou, Tejão, eu nem uso mais o nome agribusiness. Agora eu uso o nome de health system. Isso tudo se transformou num sistema de saúde. Saúde de solo, saúde de meio ambiente, saúde de planta, saúde de animal, e a saúde humana lá, muito ligada à saúde da originação dos alimentos. Significa, em cima dos agricultores, eles não são mais nem agricultores, eles são agentes da saúde. E aí eu não posso esquecer aqui do que eu ouvi do Alzir, importantíssimo, como é a discussão dos custos, das negociações e do lucro ao longo dessa cadeia produtiva, porque se há 20 anos atrás não importava de onde veio o café, a soja, o leite, agora vai importar muito. E tem, sim, uma carga efetiva de responsabilidade em cima do agricultor, que ele tem que ser remunerado com relação a esse aspecto, e ele não pode ficar desamparado. Mas eu queria passar agora para o meu querido amigo Roberto Rodrigues, que, além de uma experiência fantástica no mundo, não só do ministério que ele teve, mas do cooperativismo, que eu sou também um fã, o Roberto também é um ser humano que, se der um espaço para ele, ele vai cantar um tango maravilhoso também, porque é um ser humano assim de uma alma transparente, espetacular. Roberto, por favor, a sua visão aí para esse cerrado bonito aí de Balsas, dessa FAPSEM, que você conhece tão bem. João, antes de mais nada, muito obrigado pelas suas palavras generosas, que eu acredito na nossa amizade de tantas décadas, já que é melhor nem contar, que vão identificar na cidade já aqui. Mas muito obrigado pelas suas boas palavras. Quero agradecer também muito ao Paulo e à Gisela pela oportunidade dessa participação no FAPSEM. Eu tenho pela FAPSEM, particularmente pela Gisela, um carinho muito grande, uma menina maravilhosa que, eu diria, viu, Paulo, sem nenhum demérito para ninguém, a Gisela é a alma da FAPSEM. Ela está sempre acesa, olhando para o futuro e para os horizontes que se abrem para nós. Também fico muito contente de participar de uma reunião com o secretário Cláudio Nocella e com o meu grande amigo Marcelo Brito, um homem com uma visão diferenciada, aberta para o futuro, olhando largo os horizontes que se apresentam. Então, eu queria começar, João, se me permitir, fazendo 2 comentários sobre o que foi dito pelo secretário
e pelo meu amigo Marcelo Brito. O secretário está todo o tema central, que é a educação. Ele colocou a questão da estrutura e tal, mas centrou a preocupação dele com a educação. Secretário, não existe futuro para um país sem educação e sem ciência e tecnologia. E ciência e tecnologia não existe educação. Então, a educação é a base de qualquer processo, o senhor está perfeitamente integrado no horizonte mais importante da realização de governo. Quem não educa, não constrói. Então, parabéns pelo conceito, parabéns ao governador Flávio Dino por essa ideia. Realmente, nós precisamos trabalhar o agro brasileiro de maneira competitiva com ciência e tecnologia, para a gente ter educação básica, senão não vamos a lugar nenhum. Então, parabéns, secretário. Marcelo, a tua fala é uma fala que me entusiasma, porque você olha as coisas de maneira abrangente, as cadeias produtivas inseridas num contexto global muito mais competitivo, mais eficiente e sustentável. Então, com base nessas duas observações, eu queria dizer, Tejão, que o Cerrado é o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação. Nesse Maracanã, nós vamos ganhar a Copa do Mundo da Alimentação. E uma característica muito clara, a pandemia consolidou os dois grandes faróis do século XXI. O mundo tem que olhar duas questões fundamentais para o desenvolvimento coletivo da humanidade. O primeiro é segurança alimentar e o segundo é sustentabilidade. Segurança alimentar, um termo que surgiu na Europa no pós-guerra, praticamente desapareceu com o tempo, porque a oferta de alimentos do mundo cresceu suficientemente para abastecer todo mundo, só não pôde ter alimento quem não tinha dinheiro para comprar, mas a oferta estava sacramentada. E a pandemia cortou essa oferta, trazendo o tema da segurança alimentar para um tema central para a humanidade no futuro muito próximo. Hoje, países passaram necessidade sérias em várias regiões do planeta e outros países que não passaram necessidade estão reordenando seu sistema de produção e de exportação, tendo em vista a garantia da patrimônio interno. Então, é uma visão nova que traz para a segurança alimentar uma importância planetária irrecorrível. E a outra é a sustentabilidade. Sustentabilidade, no sentido mais amplo, e aí o Marcelo está certíssimo, o ESG, Environment, Social and Governance, é um avanço do Tri-Bottom Line considerado pela sustentabilidade, né? Meio ambiente, social e econômico. É um avanço, é um processo progressivo da questão da sustentabilidade, o ESG. E nós temos que entrar nisso com todas as forças, porque vai ser um fator determinante de separação de empresas modernas e empresas não modernas. O ESG vai ser um diploma de modernidade para todo mundo que quiser avançar de maneira articulada em termos internacionais. Então, segurança alimentar e sustentabilidade são os grandes faróis do século XXI, amanhã e para o resto do século. Ora, segurança alimentar e sustentabilidade passam pelo agro, na atividade rural. Ninguém vai ter segurança alimentar se o agro não funcionar. A sustentabilidade vai depender do agro funcionando adequadamente. Então, os dois temas que são centrais para a humanidade nesse século passam pelo agro. Que agro? O agro tropical. O agro tropical, porque o agro do hemisfério norte está mais ou menos consolidado, estratificado, com poucas chances de crescimento significativo. Então, o crescimento significativo da alimentação no mundo, com sustentabilidade, está no agro tropical. Quem é que está no cinturão tropical? A América Latina, a maior parte da África, e uma boa parte dos países asiáticos também, onde o Marcelo caracterizou muito bem, vai crescer cada vez mais o núcleo consumidor da classe média global. Então, realmente, essa área tropical vai ser determinante para a segurança alimentar com sustentabilidade no mundo todo. Que área tropical é essa? No Brasil é o Cerrado. Na África é o Cerrado. Na América Latina é um Cerrado com nome diferente, ou é Cerrado, ou é Savana, ou o que for, não importa o nome. Mas o fato é que esse sistema ecológico que o Cerrado incorpora é a grande matriz
do crescimento agrícola e pecuário global, com tecnologia, com ciência e educação. Então, apenas para colocar a bola em campo, Tejão, eu queria dizer aqui, de certa forma, sintetizando o que foi colocado pelo secretário Cláudio e pelo meu querido amigo Marcelo, essa questão de que nós precisamos fazer da tecnologia, através da ciência e dos conceitos integrados do ESG, o mapa da conquista do mundo pelo Cerrado tropical brasileiro. E nós estamos em condições de fazer isso. Nós não queremos ser um país exportador de comida. Nós queremos exportar tecnologia, legislações, know-how, aquilo que transformou o Brasil na potência que ele é hoje, agrícola e ambiental. Nos últimos 30 anos, a área plantada com grão no Brasil cresceu 81%, e a produção cresceu 376%, quase 5 vezes mais. É impressionante. O que fez isso aí? Tecnologia, ciência, inovação, educação, no sentido lato dessa palavra. Nós precisamos ratificar esse processo, fazendo o que o secretário está querendo fazer no Maranhão, onde eu estou desde 1994, numa pequena área em Mangabeiras, das Mangabeiras, com alguns amigos e sócios defendendo o crescimento do Maranhão. Nós acreditamos plenamente no Cerrado como a grande fronteira a ser conquistada, não para o Brasil, mas para o mundo, Tejão, para o mundo. O Brasil tem que ser, pode ser, está escrito nas estrelas que será o campeão mundial da segurança alimentar. E, por isso, o campeão mundial da paz, porque não haverá paz onde houver fome. Se nós acabarmos com a fome no mundo, seremos o campeão mundial da paz. E não pode haver o maior desafio para a nossa geração e para aqueles que vêm depois de nós, como falou muito bem o Marcelo, aqueles que nos seguem nessa luta cotidiana pelo agronegócio brasileiro, nós podemos ser os campeões mundiais da paz. Não pode haver maior orgulho, maior ambição do que essa. Para isso, não podemos parar de trabalhar. Não existe nenhuma receita para o sucesso que não seja o trabalho. Quem não trabalha vai ficar para trás. Tejão, para começar essa conversa aí. Tá bom. Roberto, quem não trabalha se atrapalha, né? E atrapalha todo mundo. Eu vou querer ouvir também um pouquinho, daqui a pouquinho, o Paulo de novo, mas eu quero a Gisela. Gisela está por aí? Tá com a gente, Gisela? Está conosco? A Gisela, eu pude assistir um depoimento da Gisela no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, não neste último, no anterior, não do ano passado, no outro, presencial ainda, onde eu tive ali, Roberto, Marcelo, secretário, amigos, eu tive a visão do que seria o caminho da comunicação brasileira para o mundo. Nós precisamos comunicar tudo isso, porque além de trabalhar, Roberto, da tecnologia, da infraestrutura, nós temos que enfrentar a barreira da reputação, né? E temos que aprender a nos comunicar. Temos os nossos problemas, como todo mundo tem, mas temos muita coisa positiva, temos que comunicar. E eu vi a apresentação da Gisela falando com uma paixão simplesmente espetacular do que era esse trabalho dela aí no Maranhão. Quando eu vi aquilo, eu falei, o plano de comunicação brasileiro para o mundo, são mulheres como Gisela, dizendo para o planeta o amor com que elas fazem a agricultura, a sustentabilidade, o bem-estar animal, uma coisa simplesmente espetacular. Então, Gisela, você que é aliás, os americanos fizeram uma pesquisa e descobriram lá nas pesquisas deles que a melhor pessoa para falar com o cidadão urbano é uma mulher, mãe, né, pesquisadora, professora, essa característica. Gisela, qual é a paixão que você quer nos impregnar aqui? Em rápidas palavras, eu queria ouvir essa tua paixão brotar aqui para a gente. É possível? Meu Deus, eu estou aqui para isso, né? Então vai, eu quero a paixão, a emoção, porque sim, a razão orienta, mas é a emoção que movimenta. E nós estamos precisando da emoção feminina para a gente pacificar e botar amor e não ódio nesse país aqui. Diga lá.
Então, eu sou abençoada por Deus, né? Eu tive o privilégio de conhecer a agricultura do sul do Brasil. Trabalhei nas maiores cooperativas em Carambeí, Terra do Plantio Direto, Ponta Grossa. E daí dormi, acordei aqui nesse cerrado maravilhoso. Eu já estou há 23 anos como superintendente da FAPSEM. Hoje eu faço parte da mesa redonda de soja responsável como membro diretora, que é uma mesa que contempla 23 países em torno da certificação RTRS. Dr. Roberto Rodrigues, a sua fazenda é certificada por nós, é um exemplo aqui para a região, para quem nos visita, né? Em termos de organização, em termos de condução do padrão, desses princípios maravilhosos. Como o Bernardo falou, nós temos tudo para tornar esse território sustentável. Nós temos tudo para trazer valor a essas terras que plantam soja com muito profissionalismo. Porque foi esse profissionalismo do homem do campo, onde nós já temos sequestro de carbono para vender junto com as certificações para o Brasil e para o mundo, que nos enche de paixão. É esse profissionalismo que nós observamos que existe aqui em altos tetos produtivos, apesar das grandes estiagens e dificuldades, chuvas na colheita, que passam o nosso produtor rural. E eu tive também, então, essa sorte de estar aqui e ser sempre essa credibilidade pelos diretores da FAPSEM, que estão sempre nos dando esse apoio para dar essa continuidade. Já fui convidada para falar na China, em diversos países também da Europa, sobre como que é essa agricultura inteligente que os nossos agricultores implantaram aqui na nossa região. Realmente os desafios são muitos e eu me sinto assim muito abençoada. Temos o Agrobalsas, que com a minha equipe da FAPSEM, todos os anos nós lideramos um processo de projeção de futuro com temas que nos levem a refletir sempre essa valorização desse território. E tenho agora também, criado pela FAPSEM, a Associação das Mulheres do Agro-Ouro, né? Que é assim como existem as mulheres de fibra que tocam a cultura do algodão, nós somos a Ouro que toca a soja, a nossa maior riqueza. Nós sabemos desse grande embate que tem em torno das exigências do mercado internacional, e nós já dialogamos com esses mercados desde 2010, temos a Rede Lidl, que nos acompanha comprando esses créditos das fazendas certificadas, e esses créditos, então, eles são revertidos em trabalhos sociais feitos por esses produtores certificados. Virou um ciclo maravilhoso, e isso permitiu também que a FAPSEM fosse escolhida perante diversas instituições, a liderar o Pacto da região de Balsas. Então, nós estamos com 12 municípios, junto com o IDH, que é um instituto do governo da Holanda, e com metas que prevêem produção, conservação e inclusão de pessoas. A ideia agora da FAPSEM é projetar esse auxílio para o agronegócio familiar. Então, projetando mini agrobalsas nesses 12 municípios, junto com esses parceiros que sempre estão conosco, e levando essa transferência de informação e de tecnologias, vitrine vivas, com isso resgatar a riqueza que nós temos em artesanato, o Museu do Cerrado, no município de Tasso Fragoso, essa maravilha do polo turístico que nós temos nesse Maranhão abençoado, e temos um governo amigo que sempre está conosco em todos esses momentos. Temos um prefeito amigo que também está conosco, junto com os seus secretários. Temos toda a sorte do mundo e nós temos, então, esse novo desafio que nos espera, o agro interagindo, então, com todo esse universo das grandes diferenças sociais que insistem em permanecer aqui na nossa região. Então, eu acredito que essa seja a minha paixão. O presidente Paulo também, se quiser concluir. Muito bom, eu queria ouvir o Paulo também. Hein, Gisela, parabéns à força feminina cada vez mais aí, e os homens aí tragam as mulheres cada vez mais para os encontros, hein? Importantíssimo. E mulheres, mandem nos maridos, não tenham nenhum receio de fazer isso o tempo todo.
O secretário Cleiton falou de futuro, o Marcelo Brito, o Roberto, e eu queria ouvir do Paulo exatamente a fundação de apoio ao corredor de exportação. Como estará em 2030? Qual é a visão da FAPSEM em 10 anos, por exemplo? Paulo, por favor. Boa noite, Tejão. Boa noite a todos, boa noite, Tejão. Em primeiro lugar, em 2030, a gente espera estar vivo ainda, né? Mas a perspectiva que a gente tem, Tejão, aqui na nossa região, nós estamos aqui numa região privilegiada, onde eu sempre falo, onde a gente sempre acredita e acreditamos, todos nós produtores rurais, nós temos uma região abençoada aqui, nós temos um regime de chuvas regular, lógico que nós temos que sempre trabalhar para os veranicos que sempre vêm, né? Então o agronegócio tem os seus desafios, mas a gente vai trabalhar constantemente e com todos os esforços para continuar investindo em tecnologia, em educação. O Roberto Rodrigues falou muito bem que essa questão de segurança alimentar, nós em 2050 vamos ser 9 bilhões de pessoas no mundo para alimentar. Então a nossa missão é muito grande. Nós temos que trabalhar para aumentar nossas produtividades. 50% nós vamos ter que aumentar a produtividade para poder alimentar essas pessoas que vamos ter em 2050. Então nós temos perspectivas muito boas. O Maranhão, a região nossa, o Mato Piba, vai crescer muito. Com certeza, a gente acredita nisso. Com as parcerias que a gente vai contar também, com a parte do governo, fazer a sua parte, na questão de infraestrutura, falou muito bem aí o seu Cleiton Loneto, que é nosso parceiro aí, Tejão. E nós contamos com o governo para que a gente possa continuar fazendo a nossa parte, que a gente faz bem feita a nossa parte, e que nem dizia o nosso saudoso e querido e parceiro Dirceu Gassen, que para todos os produtores rurais terem sucesso, Tejão, eles têm que fazer bem feito, na hora certa, no capricho, com assistência técnica e com paixão, que nem você falou aí, Tejão. Tem que gostar do que faz. Então esse é o nosso grande desafio para os próximos 10 anos aí, que eu tenho certeza que nós vamos chegar lá muito bem, porque nós somos resilientes e somos o Maranhão que produz alimentos para o mundo. É contigo aí, Tejão. Muito obrigado, Paulo. Sucesso. E eu queria voltar ao secretário Cleiton, ele continua conosco? Sim, Tejão, estou aqui. Por favor, secretário, depois dessas rodadas todas aí, dessa coisa espetacular com relação à visão, a gente tem conversado entre nós aqui em São Paulo que nós temos que dobrar o agro de tamanho até 2030, porque, caso contrário, o PIB do Brasil não cresce, né? Nesse mundo da infraestrutura, como está esse aspecto que a gente estava conversando, então, de conectividade, a infraestrutura digital, essa infraestrutura invisível, né? Que é o que vai permitir, acho que o Paulo colocou, que muitos produtores façam muito bem feito, porque tem que fazer a aplicação da ciência muito bem feita. E essa inteligência artificial permite que muitos façam, né? Porque nem todo mundo, né? Eu sou professor, o maior problema de um professor não é o aluno que quer estudar, é o aluno que não gosta muito. Então, com a tecnologia digital, você vai poder melhorar muito a mediana. Esta visão estrutural para Maranhão, se o Brasil tem que dobrar de tamanho, provavelmente o que temos hoje de agro no Maranhão seja mais até do que dobrar de tamanho, né? Qual é a sua visão de 10 anos, vamos dizer assim, se pudéssemos colocar um tempo? Muito bem, Tejão, sempre uma provocação muito positiva. Aliás, essa temática tem sido muito importante, muito relevante, e as participações aqui comprovam como há um norte, há uma referência que gera quase uma unanimidade. E aqui no Maranhão, aproveito também para cumprimentar o Paulo,
com quem nós temos conversado bastante. Aliás, essa é uma marca da gestão do governador Flávio Dino, é o diálogo permanente. Se você não conversar com os segmentos da sociedade civil organizada, você não consegue conhecer melhor os problemas e, conjuntamente, buscar as soluções, enfrentar os desafios. E a gente percebe que há uma unanimidade em torno de 2 pontos que têm sido muito evidenciados, têm sido alvo do nosso planejamento e também na execução, que é o foco produção e educação. Ambos precisam andar realmente, como disse muito bem o Roberto Rodrigues, andar lado a lado. Não é possível que um consiga andar sem a presença do outro, sem o acompanhamento do outro. Já se dizia que é quase como se fosse a teoria sem a prática é infértil, não produz nada, mas a prática sem a teoria também é ignorante e produz errado, dá resultados equivocados. Então, esse tem sido um foco permanente nosso aqui no Maranhão e que aí termina por fazer com que todo o nosso planejamento leve isso em consideração, é lógico. Na criação das chamadas redes. Você mesmo mencionou algo muito interessante, de como tudo hoje está interligado. Veja que nós estamos falando de agricultura, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de infraestrutura. Quando nós falamos de infraestrutura, nós falamos de infraestrutura rodoviária, mas nós falamos também de infraestrutura de internet, infraestrutura tecnológica. E no Maranhão nós buscamos criar as chamadas redes, né? As redes de saúde, por exemplo, que tem ajudado a combater aí a pandemia. O Maranhão tem conseguido o menor índice de mortalidade para cada conjunto de 1.000 habitantes no Brasil, está sempre entre os 3 primeiros colocados, porque foi criada uma rede lá atrás. Inclusive, Balsas recebeu um hospital macro-regional. A rede de educação, a que eu já fiz alusão, a rede de segurança, com dobrar o número de policiais, a rede de infraestrutura rodoviária, com mais de 1.300 quilômetros de rodovias construídas, a rede de assistência social, nós saímos de 5 para quase 60 restaurantes populares. Nós citamos isso não como uma propaganda de governo, não é isso. Nós citamos isso para demonstrar o que nós acreditamos e temos convicção de que esse crescimento, esse desenvolvimento, ele precisa ser integrado com a economia e justiça social. Acho que foi o Marcelo que falou, ou não sei se foi o próprio Roberto, que não adianta nós termos uma produção gigantesca, nós termos um PIB com crescimento elevado, nós termos uma balança comercial muito positiva, se isso não resultar em melhoria das condições de vida em sociedade. E aí a Gisela também falou com paixão sobre isso. Havia um filósofo pernambucano que dizia que senão o mundo será dividido entre os que comem, mas não dormem, com medo dos que não comem. A gente não pode chegar nesse patamar, pelo contrário, temos de superar. E aí eu queria fazer aqui um comentário, ao final desta minha fala, para que a gente faça uma reflexão. Há algo que tem me preocupado, que é resultante, nós estamos falando de futuro, que é resultante do evento recente, esse que nós estamos enfrentando, que é a maior pandemia desde 1918, desde a gripe espanhola, que é o seguinte: nós tivemos recentemente um crescimento da integração internacional, a chegada da tal da globalização, que de fato rompeu fronteiras, aproximou os povos, tornou o capital mais volátil, mais circulante, dinheiro circulando com maior facilidade em todo o planeta, aumento da aproximação entre o consumidor e o produtor. E isso, inegável, gerou uma melhoria das condições de vida da população de um modo geral em todo o planeta. Com a pandemia, o que é que me causa uma preocupação muito grande? É de pensar que
quando a pandemia surgiu, as fronteiras se fecharam. Foi quase automático, imediato, ninguém esperava isso, é lógico. Por essa razão, os países mais desenvolvidos estão começando, mais desenvolvidos econômica e tecnologicamente, estão começando a buscar autossuficiência em muitas áreas. Por quê? Porque sabem que a qualquer momento pode vir a acontecer novamente, nós esperamos que não e oramos muito por isso e trabalhamos por isso, mas pode vir a acontecer uma nova pandemia e eles terão de fechar suas fronteiras da noite para o dia. E aí, como é que eles vão garantir a própria autossustentabilidade? Então, as cadeias produtivas que estavam internacionalizadas, você pegava uma matéria-prima em um determinado local, agregava valor em outro, levava para a fábrica e montava em outro e vendia em outro. Os países esses países mais desenvolvidos tecnologicamente, estão começando a criar pensar e já estão trabalhando nisso, para criar uma matriz de desenvolvimento que os torne cada vez menos dependentes de outros países. E eu acho que nós temos de ficar em alerta quanto a isso, tanto pelos riscos que isso significa, porque nós temos essa tradição ainda de relativa baixa industrialização e tecnologia, e a agricultura é um excelente exemplo de como a tecnologia é fundamental, mas em outras áreas nós temos um déficit ainda muito grande, e de como, ao mesmo tempo, representa um risco de repente, os nossos clientes, digamos assim, criarem uma quarentena e acabarem por deixar de comprar da gente, digamos assim. Então, isso requer de nós uma capacidade muito grande de diplomacia, de diálogo com esses países, de mostrar que nós estamos fazendo a nossa parte e vamos procurar fazer cada vez mais para que, se isso ocorrer, nós estejamos em uma condição menos difícil, porque sempre será difícil, é lógico. Então, eu faço esse chamamento à reflexão nesse ponto. Secretário Cleiton Olivo, precisamos urgentemente de um planejamento estratégico do país e um planejamento estratégico do agronegócio. A sua preocupação na visão estratégica de cadeias produtivas é importante, sim, porque para fazer agricultura, ela chega pelo porto nas importações de fertilizantes. A sua visão é muito bem-vinda, precisamos dela. E entrando caminhando aqui para o nosso encerramento do encontro, antes de voltar ao Roberto, que eu pediria que fizesse o encerramento, Marcelo Brito, até pegando este gancho que o secretário deixou aqui, cadeias produtivas, que é o fundamento de uma BAC, gestão de cadeia produtiva. Por favor, suas considerações e também caminhando para a nossa despedida depois com o Roberto. Obrigado, Feijó. Feijó, eu vou encerrar pegando um gancho aqui na fala do Paulo, ao quem eu cumprimento, e na fala da Gisela. A Gisela falou da cadeia sustentável que eles vêm fazendo aí na região, e o Paulo falou da necessidade premente do constante aumento de produtividade, aumento de produção, e etc. Qual que é a grande novidade, Tejon, que a pandemia trouxe para o mundo? São várias, mas eu queria elencar duas aqui. Tá? Uma são com os potenciais efeitos das mudanças climáticas. E a segunda é a concentração de renda. Ricos ficaram mais ricos, pobres ficaram paupérrimos. O Brasil ficou mais pobre, bem mais pobre. Tá? Por que eu estou dizendo esses dois itens? Porque concentração de renda num país e mudanças climáticas, eles compõem algo que chama-se análise de risco. E a análise de risco, ela é feita com muito mais clareza pelo investidor do que pelo consumidor. Então está aqui o ponto-chave que nós devemos olhar. E é difícil olhar num momento como esse. Que momento é esse?
de preço alto de soja, de milho, de algodão, de fruta, de tudo que você imaginar, num câmbio de 5,20, 5,50, 5,60, ou seja, nunca se ganhou tanto dinheiro como se ganha nesse momento. E nesse momento a gente esquece de fazer as famosas análises de risco. E a grande transformação que ocorreu nesses últimos 2 anos nesse mundo é que, quando você abrir o olho e perceber que você está perdendo clientes, você já perdeu seus investidores. Seus investidores sairão antes do seu primeiro cliente, porque eles estarão te observando muito mais de perto. Sabe qual a transformação que é essa, Teixeira? Durante 20 anos, tentou-se mudar a produção mundial através das mesas redondas. Mesa redonda da soja, da palma, do algodão, do milho, do açúcar, de tudo que você possa pensar. E elas não funcionaram bem, sabe por quê? Porque era sob o ponto de vista do consumidor, mas começava na cadeia primária, em nós, agricultores, produtores. Mas sustentabilidade nunca foi feita e nunca deu certo se fazer de baixo para cima. Ela é feita de cima para baixo. E esse é o ponto de vista do investidor hoje. A pressão agora pela sustentabilidade vem não pelo cliente que está gritando. Veja, o cliente não está gritando, tá? O Brasil continua vendendo, exportando, colocando um monte de produto lá fora, porque o momento é pertinente para isso. A cobrança hoje já vem, e virá muito mais forte por conta do seu investidor. Então, fique muito atento, porque ao perder seu primeiro cliente, você já perdeu todos os seus investidores. Eu acho que esse seria o grande recado e a grande atenção a todos nós pelo que vem aí na frente. O agro brasileiro, para funcionar, carece aí de quase R$1 trilhão de investimento todos os anos. E a gente vai continuar tendo a necessidade dessa captação, desse investimento, principalmente para dobrar, triplicar a nossa produção em tecnologia, em inovação, em educação, em infraestrutura e tudo mais que a gente precisa para continuar fazendo a transformação. Para quem sabe um dia, Tejô, quando tinha 5 anos de idade, meu pai me falava que o Brasil era o celeiro do mundo. Na manifestação de domingo lá em Brasília, tinha várias faixas lá, Brasil, celeiro do mundo. Mas nós não somos o celeiro do mundo, isso é uma bobagem falar isso. Nós somos um grande produtor de alimentos, com potencial de ser o maior produtor de alimentos e um dia ser o celeiro do mundo. Hoje a gente tem a vontade de que isso seja feito. Então, para que isso aconteça, vamos não só alegrar os nossos clientes, mas principalmente vamos agradar os nossos investidores. Não é bom para ninguém você falar o seguinte: esse aí vai continuar comprando de mim porque ele não tem de quem comprar. A partir do momento que você fala para o seu cliente que ele vai comprar de você porque ele não tem de quem comprar, daquele dia em diante ele estará 24 horas por dia pensando aonde ele encontrará outro fornecedor para abastecê-lo, já que o atual não é confiante ao falar isso para ele. Então, sejamos inteligentes, amigos, e funcionemos como o mundo funciona. Nós não somos uma ilha. E quem continua mandando é quem investe de um lado e quem compra do outro, e não quem está tomando as decisões do meio. Eu desejo a todos vocês muita saúde, que a gente consiga sair dessa pandemia mais forte do que nós entramos, que a gente consiga iniciar um processo de inclusão desse país novamente, de união desse país. Que fase que nós chegamos, uma fase muito difícil, está muito ruim, que a gente consiga restabelecer a nossa alegria, que o Brasil possa voltar a ser o país alegre, um país que emana alegria, conhecido como o povo mais feliz do mundo, e não como um povo triste, brigador, que só discute, com debates infrutíferos. Mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, é de encher os olhos, trabalho maravilhoso que vocês fazem aí na região, e que ele possa ser multiplicado pelo Brasil todo. Obrigado, Tejô. Marcelo Brito, obrigado. Aliás, olha, eu gostei muito do que eu vi, e associando ao secretário Cleiton, que falou do olhar de cadeia produtiva, essa sua visão da sensibilidade de investidor e consumidor, muito mais próxima, e como o investidor é mais fácil de ver, que o consumidor é uma massa, né? O olhar dessa que você traz,
da sensibilidade do investidor é muito importante. E a gente tem que realmente aprender a calar a boca, porque quando a gente fica falando o que não deve para o nosso cliente, a gente perde confiança. E o mundo dos negócios é um mundo de confiança, confiança, confiança. Marcelo, gostei muito dessa visão da proximidade investidor e consumidores, esta sensibilidade aí que você traz. Roberto Rodrigues, por favor, aqui com os nossos amigos da FAPSEM, Balsas, Maranhão, a sua palavra aqui para o encerramento. Tejão, muito obrigado. Acho que depois de ouvir o Marcelo e o secretário Cleiton, nós podemos até encerrado já, porque foi ótima. Foram ótimas as falas de ambos e bastante complementares. Então, eu vou só tentar fazer uma costura entre ambas, dizendo o seguinte: de fato, o que nós precisamos fazer é organizar uma estratégia para avançar. O secretário já falou isso, o Marcelo também, você também já falou. Então, tem uma estratégia. O Paulo e a Gisele falam de estratégia o tempo inteiro. Que estratégia nós precisamos? Uma estratégia que considera 5 temas principais. Primeiro, infraestrutura. Então, o secretário que cuida desse assunto não precisa falar sobre mais nada, mas infraestrutura, desinvestimento. E aí, de novo, a fala do Marcelo. Investimentos nós não podemos fazer, o governo não consegue fazer, vamos fazer em parceria público-privada. Por isso tem que ter confiança, tem que ter segurança jurídica, tem que ter reformas adequadas para a gente poder avançar nessa situação dos investimentos. Então, o primeiro ponto é investimento, que a gente possa ter uma condição competitiva melhor. Segundo ponto, é a política de renda no campo. O Brasil é um dos poucos países do mundo, país grande, não tem uma política de renda até hoje. Né? O seguro rural, fui eu que criei em 2003, não temos nem 15% da agricultura segurado ainda por falta de políticas adequadas. É verdade que a ministra Tereza Cristina, que é uma competentíssima ministra da Agricultura, está olhando para isso e vai melhorar esse processo. Nós temos que ter mais visão de política de renda no campo para poder avançar, em que seguro, tecnologia, crédito e preço de garantia andem juntos num quadrilátero fundamental. Terceiro ponto, já foi colocado aqui também, é o tema da diplomacia de resultado. Nós precisamos ter, muito na linha do que o Marcelo está dizendo, nós temos que convencer nossos clientes de que somos confiáveis, que somos adequados, que somos capazes de atendê-los. Então, precisamos de uma diplomacia de resultado, não é uma coisa que é agressiva, que negue a importância dos países principais do mundo. O Brasil é um país muito grande para escolher parceiro. Nós temos que escolher parceiro todos, temos que estar aberto para todos os parceiros do mundo inteiro, porque nós precisamos crescer com mercados que cresçam também ligados a nós. Uma ligação de fraternidade, de entendimento e de bem-estar. Terceiro ponto é tecnologia. Tecnologia, nós temos a melhor tecnologia tropical do mundo, mas esse negócio é dinâmico. Se parar de investir, o vizinho investir mais, daqui a um ano você está atrás de novo. Então, não podemos perder nunca a capacidade de investimento em tecnologia, e está certo o secretário, quando fala em educação e tecnologia, esse é o ponto principal. E o quinto e último ponto, então, eu falei aqui, política de renda, infraestrutura logística, política comercial, tecnologia. O quinto ponto é organização da classe rural. O que diferencia um país desenvolvido do país não desenvolvido é o grau de organização da sua sociedade. Quanto mais organizada a sua sociedade, menos sujeita ela é a populismos e ações demagógicas que enganam as pessoas. Então, a gente tem que organizar a sociedade civil. E a organização econômica é a principal, e se dá através das cooperativas. Então, o esforço de governos, nos estados e cooperativas como parceiros de organização e desenvolvimento é muito relevante para o sucesso de um país. Então, com esses 5 pontos, eu queria dizer que a visão do secretário e do Marcelo se coordenam com o que foi dito pelo Paulo, pelo Gisele e por você, Tejão, que sempre é um entusiasta da organização estruturada nas cadeias produtivas, que aprendemos juntos, você e eu, no Bittencourt Araújo, lá atrás, nos anos 90 do século passado. E para terminar, então, essa conversa, eu diria o seguinte: secretário, Marcelo, Tejão, meus amigos que conversam conosco hoje aqui, a dicotomia entre cidade e campo é uma tolice nos tempos contemporâneos. É uma bobagem. Dizer, se o pessoal da cidade não conhece o campo, não dá bola para o campo, é uma inverdade. Eu sou produtor rural, aí no Maranhão, aí em Mangabeiras.
Quando eu planto uma semente de soja ou de milho, essa semente foi produzida por um biólogo, por um geneticista que trabalhou anos para criar uma variedade adequada ao tipo de solo e clima que nós temos aí. Esse cara nasceu aonde? Nasceu na universidade urbana. Então, eu não faria nada sem um cientista urbano. Por outro lado, as máquinas que eu uso são fabricadas em fábricas urbanas. O fertilizante que eu uso, o defensivo que eu uso, vem de fábricas urbanas. O crédito que eu uso é oferecido por bancos urbanos. O seguro é uma seguradora urbana. Quem constrói rodovia, ferrovia e porto são empreiteiras urbanas. Quem dá assistência técnica são empresas técnicas urbanas. Então, eu não faço nada sem a cidade e seu trabalhador urbano. Eu dependo dele para plantar uma semente de qualquer coisa. Aí eu planto, cultivo e colho. Para onde vai minha colheita? Vai para uma fábrica de alimentos que é urbana, um supermercado que é urbano, uma feira que é urbana, ou vai exportar para um porto que é urbano. Então, eu não faço nada na outra ponta da produção sem a cidade. Eu, produtor rural, dependo da cidade para plantar e para vender a minha produção. E a cidade depende de mim para se alimentar, se vestir e sobreviver. Então, nós somos intimamente ligados. A relação entre urbano e rural é uma relação siamesa. Um não vive sem o outro, que é a ideia da BAG, o conceito da BAG é esse, de juntar as cadeias produtivas com o urbano e o rural. E aquilo que o secretário colocou muito bem na sua visão sobre educação e infraestrutura. É isso, Tejon. Muito obrigado, agradeço muito a FAPSEM por esse convite, a você, Tejon, pela oportunidade de conversar, e, sobretudo, ao privilégio de participar de uma reunião com o Marcelo e com o secretário Cláudio. Muito obrigado, gente. Sucesso a todos. Vamos para frente, que atrás vem gente. Muito obrigado, Roberto. Eu acho que nós tivemos aqui um show de líderes, e eu poderia dizer que a liderança do Brasil precisa ser do tamanho do Brasil, e o Brasil será do tamanho da sua liderança, né? E Peter Drucker, o filósofo maior da administração, disse: não tem país subdesenvolvido, tem país subadministrado, né? E parabéns aqui. Eu queria que vocês mandassem um parabéns ao Alzir Neto. Eu assisti o fim da apresentação dele, mas gostei muito, pelo que se eu não estou enganado, da ProSoja Piauí, um jovem muito interessante que ele estava falando, e agradecer muito aqui ao Paulo Crelin, presidente, Gisela Introvini, uma dama de uma capacidade motivadora espetacular, Marcelo Brito, nosso amigo, presidente da BAG, ao secretário Cleiton Noleto, ao Roberto Rodrigues, e encerrar, antes de pedir o vídeo aqui da Agrobalsa, encerrar com um pensamento de Ariano Suassuna, paraibano, que falou assim: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso. Eu acho que isso é a nossa síntese aqui. Muito obrigado a todos. Eu queria pedir o vídeo da Agrobalsa aí, agradecer a todos vocês aí de Balsa, da FAPSEM, do Maranhão, e que a gente leve cada vez mais esse país para frente e com dignidade de vida para todos. Obrigado, gente. Grande abraço, hein? Solta o vídeo aí, gente. O vídeo Agrobalsas. Tudo que nós fazemos hoje, nós estamos deixando para eles. Então, nós temos sim que produzir muito alimento, mas mais que isso, nós temos que conservar o planeta. Eles vão precisar disso. Em tudo que nós fizermos, é para eles o nosso amor. Que esse dia seja representado pela força do que somos, do que fazemos e aonde queremos chegar. Solta! Oi.
Obrigada a todos os presentes. Eu quero só registrar a presença do nosso vice-presidente da Câmara de Vereadores, Sargento Luzivaldo Lira, que já se encontrava aqui conosco. Agradecer a todos que nos acompanharam nessa live. Samar, com, não sei, acho que 400, 450 pessoas estavam conosco desde o início. Agradecer a todos que estão aqui presentes. Convidá-los para um coquetel no nosso pub. Acho que aqui pelas escadas, Ana, consegue chegar. Fiquem à vontade. Teremos mais novidades e outras lives aqui conosco, a Associação das Mulheres do Agrouro também se organizando já, e de convidar as esposas dos senhores que estão aqui para participarem no dia 20 já temos uma outra live aqui saindo do forno. Né, junto com a FAPSEM, a AMAL, né, Associação das Mulheres do Agrouro, e quem? A Esté Jaboski, do Pequenas Empresas, é uma jornalista também, que vem aqui nos abrilhantar, falar de agro conosco aqui no próximo dia 20. Então, são todos convidados. Fiquem à vontade no nosso coquetel. Obrigada, boa noite.